Nicolas e eu sou professor do programa Paraná Fala Inglês. E esse é o 9º vídeo da série Keep Updated. Essa série tem por objetivo explorar estratégias cruciais para a leitura de textos em língua inglesa. No vídeo de hoje, focaremos em uma nova estratégia de leitura, explorando marcadores discursivos. Marcadores discursivos são termos utilizados para ligar orações e ideias, indicando de que forma eles se relacionam. Normalmente representados por conjunções, os marcadores discursivos ajudam no processo de leitura, ao passo que demonstram a organização das ideias representadas, constituindo, portanto, um importante recurso de coesão textual. Ao lado, podemos notar um quadro com uma relação geral dos principais marcadores. Esses marcadores podem indicar adição, contraste, causa e consequência, tempo ou sequência cronológica, exemplificação, conclusão, ênfase e comparação. Alguns exemplos de palavras e expressões que representam marcadores discursivos são and, but, despite, so, therefore, after, while, for example, in conclusion, actually, similarly, dentre muitas outras possibilidades. Alguns deles finalizam para o contraste entre ideias. He did not wear a mask despite the quarantine. Ele não usou a máscara apesar da quarentena. Também, esses marcadores discursivos podem finalizar para uma relação de causa e consequência. We don't know when the pandemic will end. Therefore, we must keep updated. Nós não sabemos quando a pandemia acabará. Portanto, nós devemos nos manter atualizados. Assim como esses marcadores discursivos podem sinalizar para a passagem de tempo ou sequência cronológica. My girlfriend prepared beans while I was in the shower. After taking a shower, I prepared a couscous for dinner. Minha namorada preparou feijão enquanto eu tomava banho. Depois de tomar banho, eu preparei um cuscuz para o jantar. Esses marcadores discursivos também podem indicar para uma exemplificação. People must avoid going out. For example, avoid going to bars, parties and churrascos. As pessoas devem evitar sair de casa. Por exemplo, evitando de ir a bares, festas e churrascos. Ou, também, esses marcadores discursivos podem apontar para conclusões. In conclusion, we can agree that COVID-19 is very dangerous. Concluindo, podemos concordar que a COVID-19, que a COVID-19 é muito perigosa. Também são utilizados para promover ênfase e comparação. Actually, the government must help citizens during the pandemic. Similarly, communities should unite to take care of each other. Na verdade, os governos devem ajudar os cidadãos durante a pandemia. Da mesma forma, comunidades devem se unir para cuidarem uns dos outros. Então, pensando nisso que a gente acabou de estudar, você, pessoa bem informada e por dentro do cenário político epidemiológico, procure por informações sobre o coronavírus no mundo e encontre uma notícia como essa aqui, ó. Então a gente pode utilizar essas estratégias que a gente aprendeu para ajudar na compreensão. Podemos explorar cognatos e conhecimento prévio. Há no título da notícia algum cognato que caracteriza o texto? Qual? Então, observando aqui por cima, podemos notar que o texto traz o cognato coronavírus, coronavirus, em evidência, bem como a palavra asymptomatic, indicando outro possível cognato para assintomático. Há também a indicação de uma pergunta, aqui através da question mark, de modo que podemos inferir que se trata de uma questão sendo imposta. No subtítulo temos COVID-19, Covid-19, sinônimo e cognato para coronavírus. Também notam-se os cognatos symptoms, rarely, transmit and virus. Podemos também explorar a informação não verbal, como a imagem proposta. Duas pessoas muito bem protegidas, com máscaras e luvas sanitárias, provavelmente para evitar o possível contágio de Covid-19, essas pessoas trocam produtos entre si, o que pode ser relacionado ao comércio. Então, o que eu posso inferir sobre o tema desse texto? E o que eu já sei sobre essa possível temática? Talvez
trate-se de uma indagação, um debate sobre as pessoas com coronavírus, que são assintomáticas. Também, talvez esse texto trate da questão sobre a possível transmissão do vírus por essas pessoas assintomáticas e com que frequência isso acontece. Parece ser um assunto muito relevante. Então agora que a gente já está preparado para de fato encarar o texto, né, a gente já sabe da possível temática e também pensamos no que a gente já sabe sobre ela, podemos então seguir ao corpo do texto. Já no corpo do texto, então, podemos pensar em algumas relações lógicas estabelecidas em alguns pontos do texto. Por exemplo, logo no início temos: People who aren't showing symptoms can pass the coronavirus on to others, experts say. Despite a comment from a top global health official that is rare and not what is driving the pandemic. A palavra destacada, despite, já foi exemplificada aqui na nossa aula e significa apesar. Logo, temos aqui uma relação de contraste sendo estabelecida. Pensando no que eu já sei, sempre se utilizando desse conhecimento prévio, quando tem esse finalzinho nas palavras, esse N''T, esse and, quer dizer que a sentença tem um sentido negativo, como em don't, isn't, won't, wouldn't. Eu também sei que a palavra show significa mostrar, apresentar. Também os cognatos pass, para passar, e coronavirus e experts também são evidentes aí nesse excerto do texto. É possível que a passagem diga que pessoas que não apresentam sintomas possam passar o vírus. Também temos ali, além da palavra despite, que já sabemos o significado, os cognatos comment, top global, official, rare e pandemic. Assim, pensando nas ideias sendo contrastadas, podemos inferir que o excerto afirma que pessoas assintomáticas podem passar o vírus aos outros, apesar do comentário do principal agente de uma organização global, provavelmente da Organização Mundial de Saúde. Deste modo, vamos analisar o que já sabemos sobre essa notícia. Então, o tema provavelmente é sobre a pandemia de coronavírus, provavelmente com relação a portadores assintomáticos do mesmo, e também podemos dizer que ela traz um debate com relação ao contágio por pessoas assintomáticas, focando na necessidade contínua de proteção pessoal, como máscaras e luvas sanitárias, assim como a gente viu lá na foto, que exemplifica a ideia do texto. Pensando agora particularmente nessa estratégia sobre marcadores discursivos, como ela nos ajuda nesse processo de leitura? Através desses marcadores discursivos, podemos notar tendências e relações estabelecidas no texto, observando sua organização e ideias correlacionadas, bem como os sentidos que essas correlações carregam. Então, como sempre, eu gostaria de propor o seguinte exercício. Acesse o link da notícia, que está disponível também na descrição, e leia o texto utilizando as estratégias aprendidas até agora. Tome nota e depois deixe aí um comentário para a gente sobre algo interessante ou algo novo que você aprendeu ao ler esse texto. Let's work?